Então, pessoal, vamos falar de história? Então, hoje nós vamos falar sobre o Manifesto Comunista, certo? Então, o Manifesto Comunista, ele apresenta uma característica bem específica. Ele nasce em forma de um panfleto, em forma de mostrar para a população operária o quanto eles são oprimidos, o quanto eles sofrem e fazer eles terem consciência dessa exploração, né? A exploração do homem pelo homem, e agora de uma indústria, do modo de fábrica, do modo de chão de fábrica ao proletário, né? Ao operário, ao trabalhador. Então esse manifesto comunista ele foi publicado dia 21 de fevereiro de 1848, certo? Então ele é europeu, certo? Então ele não é uma escrita brasileira, nacional. Ele foi escrito basicamente por dois grandes pensadores, né, da época. Um era Karl Marx e o outro era Friedrich Engels. Esses dois juntos eles vão formular o que a gente chama de ideologia comunista ou socialista, certo? E através desse manifesto comunista, eles apresentam a possibilidade de amenizar essa exploração ocorrida dentro das fábricas, né, originada dentro das fábricas, dessa sistemática nova de produção, né, industrial, certo? Então ele foi escrito em meio a um processo de revoluções urbanas que estava ocorrendo nesse exato momento na Europa, onde o pessoal estava justamente reivindicando as condições de trabalho, os métodos de trabalho ou meio de produção, a forma com que o pessoal é, digamos, acomodada, né, que vem a ser o nosso conteúdo trabalhado na aula anterior sobre os cinturões de pobreza. O Manifesto Comunista ele tem basicamente algumas pontualidades, né? Entre elas a luta do operário contra essa opressão que ele sofria, né, de trabalhar várias horas por dia, entre até 16, 18 horas por dia, então uma exploração gigantesca. O apoio à igualdade, né, de todas as formas de trabalho, então não tem um médico ganhar mais do que um operário normal, todo mundo ganharia exatamente o mesmo valor, porque todo o trabalho, todo o empenho que se desenvolve dentro dessa sociedade, ela tem uma importância igualitária diante de um contexto maior. A gente tem a integração do campo com a cidade, sem essa distinção de zona rural tem que render menos do que zona urbana industrial, ou as cidades que estão se formando ou já se formaram em algumas regiões que o desenvolvimento aconteceu mais rápido. A gente também tem a questão da educação infantil, universalizar essa educação infantil, coisa que não era previsto, né? Ninguém queria tornar o pessoal mais culto ou mais sábio, porque quanto mais ignorante tu for, mais fácil é a exploração, mais fácil é a manipulação, né? Então, essa universalização da educação infantil é um ponto muito fundamental, né? Estatização de todo o meio de produção. Então não teria mais propriedades, ou melhor, indústrias privadas, né? Todas as indústrias, todos os meios de produção seria controlado pelo Estado. O Estado queria deter esse poder, né, de meio de produção, organizando todo esse processo, né? E para isso tudo, a gente tem como célebre frase que marca esse momento a seguinte, né? Sua luta contra a burguesia começa com sua própria existência, né? Então a gente vê que no final da Idade Média os burgueses estão buscando algumas representações políticas, né, e conseguindo gerar alguns laços com o absolutismo, mas nesse período da Revolução Industrial a gente ainda está rompendo esses laços medievais, né? Então essa burguesia ela começa a deter dinheiro, deter o poder do capital e investir em indústria. E através desse investimento ele começa a explorar essa mão de obra que são oprimidas, que são os operários, que são os proletários. E esse manifesto comunista ele surge justamente para amenizar essa dor, né? Ou seja, para
fazer com que o pessoal, os operários, os envolvidos nessa produção industrial, possa se apropriar desse movimento, dessa ação e tornar isso algo revolucionário ao modo de transformar o meio de produção, a forma de produzir, né, para um modo mais igualitário, mais comunal, que é o comunismo, né? Então esses dois grandes pensadores, Karl Marx e Engels, eles vão ser os idealizadores desse movimento todo, né? Então depois a gente vai ver que vai ocorrer uma utilização da base do comunismo, da base do socialismo na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Em Cuba, no Vietnã, na Coreia e etc. Mas percebam que nenhum desses lugares que foram aplicado ou trabalhado com esse processo todo, e até mesmo a China é um exemplo disso, né? Não foi aplicado na forma íntegra a proposta comunista socialista, né, idealizada por Marx e Engels, né? Todas elas foram aprimoradas para trabalhar com essa questão da opressão, né, e usar para o seu benefício, não para benefício do operário, né? Então era isso que a gente tem para essa semana, né, a questão do Manifesto Comunista.